Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre as Madonas Negras e como é que é isso, né? Um culto especial, é diferente, é uma variação de Nossa Senhora. O que é isso? Não é? O que é uma Madonna, né? Essa Madonna e ela negra. O que é isso? Então, olha só, inúmeras, não é? Inúmeras dessas catedrais que tem na Europa, né, encontra-se as nossas queridas esculturas e está lá escrito Madonna Negra, não é? A fofinha está lá, Madonna Negra, não é? E essas representações são bem diferentes, claro, das imagens cristãs, mas vocês vão entender, tá bom? Quando a gente chegar nas sacerdotisas hoje, egípcias, que vai misturar com o panteão grego e romano, vocês vão ver a salada que vira tudo isso. É muito interessante como que andou todo o culto, né? E vocês vão ver quem comanda tudo isso, que também é muito interessante, tá bem? Então não foi assim, eu acho que eu vou falar sobre isso, não. Eu escolhi realmente a dedo, porque tem aí todo um parentesco, vamos colocar assim, com essas sacerdotisas ciganas egípcias, tá bem? Então, olha só, e uma coisa, essas representações das Madonas são bem diferentes, como está aqui, das cristãs, e a sua origem e finalidade permanecem desconhecidas, sem definição ou explicação. Não é bem assim, não é? Elas possuem um magnetismo claro, diferente. Na tradição da deusa são consideradas arquétipos ancestrais da face escura da grande mãe, porque, né, vamos colocar aí já um adjetivo, né? Tem a ver? Acho que tem sim, tá bom? Porque todo arquétipo tem também seu lado escuro, mas isso não quer dizer que precisava vir no negro, né? Mas enfim, sem problema. Vamos levar dessa forma aí, tá bom? E os atributos de poder, fertilidade, mistério, sabedoria da Mãe da Terra. Então, na verdade, elas são chamadas de Madonas Negras porque não quiseram colocar, por exemplo, o lado escuro. Quando a gente estudou Calé tinha o lado beira, que era o lado escuro, o lado que a gente não via direito o que estava acontecendo, não sabia direito o que era aquilo, e ela sempre trabalhando também nessa face que não quer mostrar para as pessoas, não é? Porque muitas vezes as pessoas acham que tem que aparecer tudo, e eu falo para vocês, não. Então, manter aí um certo mistério, são muitas vezes pertencer a ritos fechados, a consagrações que nem todos fazem parte, mas principalmente aquilo que também é aquilo que nós temos que guardar dentro do nosso sagrado feminino. E a explicação oficial, pelos representantes da igreja, que a cor fica escura, é por causa da enegrecimento, por causa da fumaça das velas também, que deteriora as tintas, deteriora as coisas, e aí vai envelhecendo, não é? A imagem e tal, tudo mais, né? Isso é para o inglês ver, não é? Mas, na verdade, algumas poucas imagens, principalmente as que foram pintadas de branco ou dourado, né, pelos monges, não é? Sua origem aponta para as antigas representações, olha que legal, das deusas do mundo antigo, como Lilith, Cibele, Isis e Kali. Vou falar para vocês, olha, esse quarteto é o quarteto Parada Dura, não é? Porque Lilith, aí nós já trazemos ela como a primeira mulher, né? Até mesmo antes de Eva, não é? Cibele, uma grande matriarca também, que tem as suas sacerdotisas, que aprendem oráculos, que são excepcionais, não é? Isis, vou falar para vocês, Isis é um espetáculo à parte, é mesmo, nossa, que deusa, que representação, porque ela, queridos, é ela que faz a grande ligação dos egípcios com os celtas. O que faz a grande ligação é o culto à deusa Isis. Ela que avança, o culto que avança pelos territórios, o culto que vai até chegar na Inglaterra. É o culto desta grande senhora que tem 1000 nomes, 1000 faces e vai sempre ser cultuada do norte ao sul com muita destreza e com muita alegria.
trazendo todas as suas faces. Kali, se a gente pensar na Índia, temos a deusa Kali, que é a deusa da fúria, a deusa do fogo, a deusa que com a sua fúria põe fogo em tudo. Se a gente pensar em falar em Santa Sara Kali, nós estamos falando aí de Kali como negra, como uma deusa negra, uma deusa, né, que vem aí da sua Núbia com muita alegria e que passa aí uns bons tempos no Egito e que faz toda a sua parte dentro do culto e a partir dali ganha esta como mãe dos ciganos, a rainha dos ciganos. Perfeito? Muitas dessas estátuas foram encontradas nos lugares sagrados das deusas antigas, onde posteriormente foram erguidas as igrejas cristãs, como, né, aonde tinha um culto a uma deusa, era levantado na sequência uma igreja cristã, e aí poderia ser, é que nunca vão falar Santa Lilith, né? Mas até correu risco, né? Santa Cibele, Santa Isis, não é? Santa Sara Kali. Santa Sara Kali não usaram o nome dela, não é? O nome da igreja onde está Santa Sara Kali é a igreja de São Michel, e com isso ela está na cripta dentro desse forte que é a igreja de São Michel. Mas vocês veem, se tivesse colocado, talvez colocasse a igreja de Sainte Marie de la Mer, como ela é conhecida, e todos chegam até lá, mas não colocam ali, não, esta é a Madonna, esta é a grande deusa, ela que traz toda a iluminação. Isso vocês podem ver, foi aonde é um dos pontos aonde é tirado toda a força deste feminino, a força dessa colocação. São deusas que trazem o melhor, são deusas que mostram o nosso melhor dentro deste nosso caminho, e que desde que a gente vem crescendo, aprendendo, entendendo, vendo os ritos, nós começamos a fazer essa conexão, e essa conexão aqui está trazendo de volta a nossa essência, o nosso suspiro verdadeiro e tudo que já passamos. Então, na verdade, as Madonas estão só restituindo o poder de geração e criação que a mulher tinha, e de palavra e de colocação, da qual foi aí retirado com o decorrer dos séculos, das colocações e do poder. Todas as pessoas queriam poder, tá bem? Então, com isso foi aí tirado. E como tirar? Apagando a memória. Como eu apago a memória, já que eu tenho que tornar tudo isso cristão, então é claro que eu vou erguer uma igreja católica, tá bem? E aí dedicam as Marias, não é? As santas católicas, e as estatuetas elas ficam sim lá dentro e colocam as Madonas negras. Se ninguém perguntar, vão olhar as Madonas negras, as senhoras negras, as deusas negras, e aquilo leva a sua vida e segue em frente. Se não tiver alguém que vá lá, pesquise e veja, procure, e vamos buscar papéis, ou os papéis brotem do chão e alguém aparece, fica aí as coisas muitas vezes, não é? Perdidas, vamos colocar desta forma. E a informação, como deveria chegar e o que deveria ser trazido, não é. E aí elas ficam lá, não é? Ou muitas vezes são trazidas como troféus pelas cruzadas, né, do Oriente Médio, estatuetas saqueadas dos templos das deusas. Pois é, né? Vocês vão ver que isso é saqueavam mesmo, levavam de um lugar para o outro, bom, enfim. Mas se a gente pensar como tinha o culto a essas deusas em vários lugares, levar a imagem, saquear, não é? Era de menor. Também não estou incentivando não, mas tem até um porquê, porque muitos dos lugares os ritos se mantiveram por mais tempo intactos, a reverência continua a mesma, a alegria, a dedicação, o bem-estar. Então se levou o culto há muito mais tempo do que tentando mesmo enfrentar o cristianismo. É que chegou uma hora que o cristianismo realmente ele se empodera e toma de fato o poder, e ele se torna supremo. E não que elas não sejam supremas, não é? Mas elas estão lá e se mantiveram dentro dos seus ritos. Mas levar, sacar, né? Levei, tirei, super tranquilo, isso acontecia mesmo, tá bem?
E com isso, ó, com essas influências, não é, que eles levavam dos templos do Oriente, não é, e com a influência moura durante seu domínio na Espanha, e todo um povo que entra pelo sul da Espanha e avança até Évora, vai para a França e passa para a Itália, da Itália vai para a Grécia, olha, da França sobe para o Reino Unido, do Reino Unido desce, ó, tudo isso é motivo para, e dá para se fazer isso, tá bem? E é feito. Mas o que acontece é que muitos grupos mantiveram os ritos das deusas negras. E quem foi um desses grupos? Os grupos dos ciganos, né, das ciganas, que mantiveram este culto e foi aí levando no decorrer também. E se não fossem elas levando, né, e encontrando mais pessoas que conheciam do culto e que iriam mantendo os ritos dentro das datas, isso não teria caminhado como caminhou. Que aí foi invadindo, tá? Depois que saiu do Egito, o culto somente a essas deusas, que entra na Grécia, da Grécia sobe para a Itália, da Itália, né, invade Roma, de Roma passa para a França, da França vai para a Alemanha, da Alemanha, olha gente, vai andando, da França sobe para o Reino Unido, isso é outra certeza, tá bem? Que da França sobe para o Reino Unido, fazendo. Agora, quem fez o percurso pelo norte, que é essa outra rota, o que acontece? Eles vão sim subir pelo sul da Espanha e vão subir para Évora e subir para o norte da Espanha também. Mas tudo isso, ele já tem uma forte influência do cristianismo, mas mesmo assim mantém os ritos. Não como quem está vindo, né, pela Grécia, que entra aí o panteão grego e o panteão romano, que aí vão fazendo as influências dessas Madonas negras e o culto vai caminhando, mas não é como, é muito mais forte. Os gregos com os romanos, eles são muito mais fortes, mantêm muito mais, principalmente as mulheres. Como eu disse para vocês, na Grécia, essa passagem dos ciganos pela Grécia é excepcional, vai fazer a grande divisão hoje nas sacerdotisas ciganas, porque elas é da onde que se encaminha todas as coisas mesmo, mas não importa, o que importa é que o culto caminhou, mesmo tendo uma forte influência do cristianismo. Ó, e na França já foram localizadas mais de 300 Vierges de Noir, ai que lindo, Vierges de Noir, das quais sobreviveram intactas cerca de 150, as demais tendo sido pintadas de branco pelos monges, distribuídas por fanáticos, roubadas ou adquiridas por colecionadores, né? As mais famosas são Madonas Negras, são as da Catedral de Chartres, na França. Olha, esta catedral, a Catedral de Chartres, Pierre Delon fala muito dela nos seus livros, aonde os ciganos também passavam. A catedral, nós nos encontramos na Catedral de Chartres, nós passamos pela catedral, ele sempre fala da Catedral de Chartres nos seus livros, tá bem? E aonde tem uma Madonna Negra, tá bem? A de Montserrat na Espanha, aqui, Częstochowa na Polônia. Das estatuetas pós-renascentistas podemos mencionar Nossa Senhora de Guadalupe, sensacional, não é? Nossa Senhora Aparecida aqui no Brasil, que nós temos nossa Madonna Negra. E nossa Madonna Negra, vocês verem, ela veio, ela tomou o seu lugar, se firmou e ponto. Até porque nós fomos fazendo muitos associações e tá aí ela até hoje como a santa do Brasil mesmo. Ela Nossa Senhora Aparecida é considerada a santa do Brasil, não é? Uma Madonna Negra. A Madonna Negra Isis, olha gente, aí vocês falam, como assim? A grande repercutora que faz tudo isso caminhar é os cultos de Isis. É os cultos que as sacerdotisas de Isis vai levando pelos lugares. Então, conforme elas andam, conforme elas avançam por Alexandria, aí da Alexandria elas passam para a Grécia, da Grécia para Roma, de Roma, elas vão andando e deixando os seus cultos de La Madonna, elas vão celebrando Isis, vai fazendo esta marca e com isso vai entrando também os ritos das Madonas. Então quem vem realmente trazendo e abrindo mesmo todo esse caminho é deusa Isis, tá bem?
A mais frequente correspondência com a Madonna Negra é como Ísis, a grande mãe egípcia, a sua representante materna, segurando e amamentando seu filho Horus. Olha só, ela foi pintada desta forma e tem aí toda uma explicação que, né, vocês vão entender mais lá na frente, tá bem? Mas Ísis, o seu culto, a sua geração, o que ela traz como a grande sacerdotisa, a grande feiticeira, é sensacional. E é ela, essa reverência, as sacerdotisas que estão dentro do seu templo, que passam pelas iniciações, é que levam, essas que levam a sua palavra, o seu rito e o seu culto, tá bem? O culto de Ísis se difundiu no Egito para os países do Mediterrâneo, olha aqui, tendo mantido durante toda a duração do Império Romano, e nos últimos séculos o império de outras estatuetas de deusas negras, como Cibele, Diana de Éfeso, também foram reverenciadas juntamente com Ísis. Apesar da cristianização, esses cultos continuam até a Idade Média. Eu diria para vocês que continuaram até hoje, muitos continuam sim, os seus cultos, e pela proximidade com a África e o Oriente, né, muitas Madonas negras ainda existem nos países limítrofes, tá bem? Se eu falar isso para vocês, vocês vão ver que este caminho, Núbia, Egito, esse eixo é um eixo mesmo, sabe? É um eixo que vai, sabe, da Núbia invade para a África, e na África, quantas Madonas negras nós temos, não é? E que fazem parte do nosso culto. Eu acho que todas são Iemanjá, Oxum, Iemanjá, Nanã, não é? Todas são negras. E aí vem Obá, coisa linda, né? E todas elas trazem esta força, mas todas têm os seus cultos, todas nós mantivemos tudo isso, mas a grande percussora que leva isso somente para o Mediterrâneo é o culto a Ísis. O culto a Ísis é que é o barato, essa é a grande verdade. E como o culto de Ísis descia até a Núbia, muito da reverência deste culto é ajustado nos cultos que estão nos outros lugares dentro da África, e vai se mudando e se ajeitando também quando está na Europa, tá bem? Então o culto ele vai passando por muitas mudanças, e com isso a gente vai aí, meu Deus, né? Vai se perdendo muitas coisas, né? Muitos detalhes, coisas que você fala, ai meu Deus, será que isso é assim mesmo? Será que aquilo é assim? Será que não é? Então, o bom é que hoje nós estamos tendo a oportunidade de ter livros que falam exatamente o passo a passo, que foram descobertos, não é? A iniciação tinha esse passo, aquilo tinha esse passo, aquilo faz isso, aquilo faz aquilo. Então você tem esta influência e este caminho, e acaba vendo as influências, tanto africanas, quanto as influências europeias, enfim. Não é que as influências europeias, os gregos vão fazer de um jeito, os romanos vão fazer de outro. Olha, quando entra então lá no Reino Unido, é outra forma. E aí você fala, mas tudo dá certo? Tudo dá certo no final. E ainda tem as deusas do panteão hindu, não pode esquecer. E dentro dessa entrada na Europa, Anatólia tem, olha, Anatólia na Turquia, ela tem assim uma passagem que é brilhante, que eu já falei para vocês que a Turquia tinha que ser um estudo à parte, realmente um estudo à parte de tudo que a Turquia nos oferece em relação a todas as vivências, não só com as deusas, quanto as passagens, os costumes, as roupas, enfim, a Turquia ela deixa um legado que é excepcional. E o legado cigano em relação a essas Madonas negras é sim essa passagem pelo Egito, mas toda a influência da Núbia, total influência mesmo, como eu disse para vocês, essa invasão que durou algumas décadas, deixou uma marca profunda no Egito, e muitos dos ritos foram sim, ali os sacerdotes pegaram como deles e fizeram as iniciáticas. E esses ciganos saíram distribuindo isso pelo caminho aí, e tudo isso vai aparecer
no meio das histórias, isso vai aparecer no meio do caminho, perfeito? E durante a Idade Média, muitas outras estatuetas das Virgens Negras foram não só confeccionadas para repor as que foram roubadas, claro, não é? Para repor as que haviam sido também destruídas, porém seguindo-se sempre antigos modelos, com o mesmo respeito por seu mistério. Isso foi algo aí que vocês verem, sempre tem aquele que tem a noção, vamos fazer isso desta forma, e que, como tem também o conhecimento oral, pai para filho que vai passando, não filho, isso é desta forma, o rito na minha época era desta forma, faça essa reverência desta forma. Então sempre tem aquele que ensina como deve fazer, e a partir daqui foram confeccionadas conforme era antigamente, perfeito? Isso foi muito bom. E várias estatuetas foram encontradas escondidas em grutas, embaixo de árvores ou nas ruínas dos antigos templos. É fácil ver sua ligação com as deusas pagãs, principalmente Cibele, Artemis e Hécate, cujo culto era feito nos bosques, nas grutas e nos santuários da antiguidade. E isso, vocês vão ver que esses cultos, nesses ritos feitos nos bosques, feito em círculos, era um hábito que vai se repetir por várias passagens que nós vamos encontrando no decorrer da história, conforme eu saí de uma localidade, passei para outra, e isso vai fazendo a sua marca. E quando chega em outras localidades, às vezes o que muda é, por exemplo, um círculo de pedras, ou um círculo de árvores, ou um outro caminho, enfim, mas o rito se repete, tá bem? Madonna Negra e Sofia. Sofia, vocês sabem que eu já expliquei que é a face feminina de Deus, e na Anatólia, que é a capital da Turquia, tem, não é, a Catedral de Sofia, a catedral que ela está lá, majestosíssima, não é? E ela fala dessa face feminina de Deus, desse caminho feminino de Deus, tá bem? E como mediadora entre o céu e a terra, a Madonna Negra representava a Sofia, ou o Shokma, tá bem? A grande mãe dos gnósticos, a contraparte feminina do Criador e a fonte de seu poder, cujo símbolo era a pomba, metaforeada pelo cristianismo e Espírito Santo, de forma a complementar a Trindade. Perfeito? E aí vocês veem, né? Em vez de deixar lá Madonna, não, vamos colocar o Espírito Santo aqui em forma dessa pomba e vai ficar tudo certo. Mas era uma forma das metamorfoses. E isso, todas as deusas, quando nós vamos estudando elas, é uma característica que elas podem fazer, se metaforsear. Elas podem trocar né? Pode se transformar em animal, elas podem se transformar em elemento, enfim, elas conseguem, era uma característica, até por ser uma deusa, que elas poderiam fazer todo este caminho. Quando a gente estuda grandes mitos gregos, a gente vê elas realmente fazendo essas metamorfoses, não é, para alcançar suas metas e objetivos e chegando dentro do seu caminho. Isso é sensacional. E deusa Sofia, como eu disse, esta face feminina aí de Deus, tá bem? Então, dizendo isso para vocês, o cristianismo e o Espírito Santo de forma complementar à Trindade, substituindo assim a figura e o poder da mãe. Mesmo com a perseguição, proibição, extinção do culto gnóstico, considerado herege e perigoso pelos patriarcas cristãos, Sofia continuou a ser venerada como grande mãe divina pelos ocultistas, e a igreja foi obrigada a criar uma santa com seu nome, reduzindo a Deus à condição de mortal. Vou dizer assim para vocês, Sofia continua Sofia, e como eu disse para vocês, é a deusa Sofia, e essa catedral em Anatólia tem tudo a ver e ser aí dela, tá bom? A Madonna Negra e a terra, não é? Por quê? Todos os cultos são feitos aonde? Em Gaia, pé no chão, reverência ali à Mãe Terra, reverência a seu caminho, reverenciar toda a sua geração e toda a sua força, este elemento que dá suporte, realização, caminhos, trazer essa força mesmo de realização. E os altares em que as Madonas Negras são reverenciadas se localizam próximos a fontes, a grutas, montanhas, ou se encontram escondidas nas criptas, não é? Ou subterrâneos,
das igrejas católicas, não é? Comprovando a preservação da sua antiga simbologia, o aspecto telúrico das suas representações e a sua íntima conexão com a energia de Mãe Terra. Então, elas estão aqui dizendo e mostrando esta força da geração. E todas elas que são a Madonna, elas têm esta forte, né, conexão com essa energia telúrica mesmo. Mas eu já expliquei para vocês que todas as sacerdotisas que eram iniciadas, eu estava falando de Ísis, mas isso muda a partir do século que estamos, tá? Se a gente volta um pouco para trás, as mulheres eram iniciadas do elemento ar, água e terra. E para os homens ficava o elemento fogo, somente, tá bem? Mas isso, depois que as mulheres perdem algum espaço e não tem mais essa grande voz, o ideal é se iniciar no elemento fogo. Por quê? Porque eu vou precisar dele, eu vou precisar para a realização das coisas. E daí que veio todo o equilíbrio. Mas antes disso, não. Então, por isso que essa energia de Mãe Terra é uma energia telúrica, tá bem? O cristianismo transformou, adaptou os antigos cultos da Mãe Terra na veneração a Maria. Todavia, uma diferença conceitual básica, claro, não é? A Mãe Terra tem atributos de fertilidade, sensualidade, expressão instintiva e expansão, ausentes na figura de Maria. Esses atributos estão presentes na figura de Maria Madalena, lógico! Tem melhor representação? Não! Maria Madalena, considerada pela Igreja Católica pecadora, prostituta, arrependida, omitindo-se totalmente das suas atividades e proeminentes, né, da participação nos primórdios, né, do cristianismo, a sua verdadeira condição de companheira de fato de Jesus. E eu falo para vocês assim, Maria Madalena tem um papel importantíssimo, não é, em tudo que aconteceu. Maria Madalena eu posso dizer assim para vocês que se não tivessem sumido com todos os seus todo o seu livro, todo o seu caminho, nós teríamos gratas surpresas realmente pela visão, pelo caminho, pelo empreendedorismo que Maria faz, né, Madalena faz para Jesus, e o quanto que ela queria que aquilo se expandisse. Mas era para andar yin e yang, era para vir ali, e não só ter o poder de um só. Perfeito? Madonna Negra e Maria Madalena. Ah, querido, Maria Madalena é um espetáculo, não é? E de acordo com o folclore e as lendas francesas, não é? Ó, Maria Madalena chegou ao pequeno porto de Saint-Marie de la Mer, não é? 13 anos após a crucificação. Eu vou dizer assim para vocês, essa data, infelizmente, a gente não pode, puxa, foi isso mesmo, tá? Não pode. O que eu falo para vocês, no meu ponto de vista, é que após a crucificação elas já tiveram que sair e não passar 13 anos, tá bem? Isto do que eu já estudei, tá bom? Então elas foram acompanhadas de Maria, não é? Mãe de Jesus, Maria Salomé, Maria Jacobé. Conta-se que ela viveu mais 30 anos em reclusão na gruta em Saint-Baume, não é? No sul da França, assistindo e curando doentes, conforme contam os arquivos do mosteiro ali localizado. Esta gruta em Saint-Baume, ela fica dentro de um parque. Este parque, a gente tem que andar 1 hora dentro do parque para chegar na gruta, tá? Então, você chegou no parque, olha, mensura isso. Nós vamos andar 1 hora ali, se você for de carro, claro que é menos, mas você vai andar 1 hora dentro do parque e depois tem que subir. E ela fez. E lá está o crânio de Maria Madalena, nessa igreja em Saint-Baume, é lá que está. E todos os anos eles fazem uma procissão com o crânio de Maria Madalena, tá bem? De Saint-Marie, em Saint-Baume, é 2 horas de duração, 2 horas de distância, tá bom? Assistindo e curando, e tudo isso faz parte dos arquivos do mosteiro. No sudoeste da França, há uma maior concentração de estátuas de Madonas negras, cuja a inspiração teria sido Maria Madalena, supostamente, não é? A mãe do Filho de Jesus, uma grande iniciada essênia, ninguém tinha dúvida disso, e representantes dos atributos escuros da grande mãe.
atributos escuros, a sua face negra, os seus ritos escondidos, a sua força de realização, não é? E com isso refletia a face mais luminosa. Anualmente, a pequena cidade de Saint-Marie de la Mer torna-se o centro de uma grande, gigantesca, que eu nem preciso falar para vocês, não é? Celebração feita por milhares de ciganos, vindos em peregrinação por causa de Santa Sara, outra Madonna Negra, não é? O centro da homenagem a Sara a Cali, Sara a Negra, não é? Uma santa de origem obscura, não é não, ela é núbia, também, mista de deus hindu com a personificação, enfim, ela é hindu, ela é núbia. E quando a gente, cada vez mais quando eu estudo o eixo Egito-Núbia, eu tenho mais certeza que ela era núbia mesmo, não é? Vai chegar uma hora que eu vou chegar na cidade, pode ter certeza disso, não é? Um vestígio em algo assim, mas Sara era núbia, não é? E por ter os ritos exatamente de Ísis e tudo que ia acontecer, porque o culto de Ísis ganha uma proporção gigantesca mesmo, que vai até a Europa e desce até a Núbia, até o sul da Núbia. Então, se desce até o sul da Núbia, chega em Uganda. Em Uganda, eu já falei para vocês que tem a escola de magia. E de Uganda faz o que a gente chama de espalhar na horizontal toda essa reverência. Perfeito? A partir dali, vida que segue. Perfeito? E cuja estátua de cor negra se encontra em uma cripta. Então ela ganha presentes, guirlandas, votos, pedidos amontoados ao seu redor. Os doentes familiares fazem fila para tocar na estátua. Eu confesso para vocês que eu não vi doentes na fila, pelo contrário, eu vi muitos agradecimentos e muitos familiares, mas claro que deve ter, não é? Porque tem seus votos, os seus caminhos, né? E a procissão leva a estátua até a água, até o mar, com orações, é verdade, cânticos, não é? E lá ela é imersa na água para que sejam renovadas as suas qualidades de cura, fertilidade e abundância. Coisa linda, né? Coisa linda. Como nos antigos rituais da lavagem das estátuas de Hera, Cibele e Ísis. Os poderes mágicos das Madonas Negras, não é? Agora vamos falar dos poderes mágicos. Uhul! Não é? A maioria das estátuas estão sobre centros de poderes ou linha de forças telúricas. Isso é importantíssimo de vocês saberem. As assim chamadas, né, leilines ou veias do dragão. Se vocês não sabiam que isso existia, muito prazer, não é? E seus poderes mágicos são de cura, proteção e fertilidade. Então, muitas dessas, nós temos as linhas que a gente chama os chakras do coração, não é? As leis das linhas ou as veias do dragão. Vocês podem procurar que vocês vão encontrar e todas elas têm essa energia telúrica, tá bem? Há inúmeros relatos, né, de milagres presenciados pelos peregrinos, né? As pilhas de votos, os agradecimentos, claro, dos que visitam, não é? Permanentemente as estátuas são provas vivas e comoventes dos milagres da cura e pela fé. E é mesmo, energia telúrica, total, né? Cuja mazia e poder foram captados e preservados pelo mistério das estatuetas das Madonas Negras. Mas elas mantêm exatamente a força da energia telúrica, que é o poder de cura, proteção e fertilidade, honrando cada núcleo aonde se tem essas deusas. Então, as Madonas Negras, na verdade, elas representam as deusas hindus, elas representam as deusas indígenas, as deusas africanas, as deusas europeias, as deusas espanholas, as deusas de todos os lugares, porque a cor, na verdade, não importa, desde que elas tragam as energias de cura, proteção e fertilidade. E todas elas trazem. E a The Best de todo esse grupo é Ísis. É Ísis. Vou contar isso para vocês porque é ela mesmo. Que ela que avança. E todos que são iniciados nos seus templos, não é, levam os seus ritos para cada canto. E isto é que vai permanecendo. E é isto que vai, infelizmente, vão fazendo algumas mudanças. Mas é esta força de realização dessa energia telúrica que anda pelos lugares. É aonde vai fazer as ligações entre os povos. É esse rito e essa energia de amor dessas grandes Madonas Negras.
Cada uma delas está num lugar, como vocês viram, fazendo aí os seus caminhos, mas fazendo aquilo que é preciso, que são as suas energias, não é, telúricas, de cura, proteção e fertilidade, e vão continuar honrando durante ainda muito tempo tudo que é preciso dentro dessa nossa jornada divina. Então, que vocês hoje vejam estas Madonas Negras como nossas queridas mesmo do coração. Eu costumo chamar elas de minhas pretinhas sensacionais, não é? Amo vocês de paixão, porque vocês trazem esta força de realização. E a gente entende, sente, acredita, se reverencia e se entrega. Essa é a grande palavra. E é isso que eu tenho hoje para falar para vocês, Las Madonas Negras. Que assim seja e assim se faça.